A mansão da família Alcântara respirava a opulência fria do mármore e o perfume adocicado e efêmero dos lírios brancos. Para Isadora, cada corredor era um labirinto de memórias agridoces, um lembrete constante de seu lugar no elaborado tabuleiro de xadrez familiar. Ela era a filha da segunda esposa, a nota dissonante na sinfonia de prestígio que seu pai, Augusto Alcântara, regia com mão de ferro. Enquanto sua meia-irmã, Valéria, a filha legítima e herdeira aparente, flutuava pela vida em nuvens de seda e privilégios, Isadora aprendia a caminhar nas sombras, a se contentar com as sobras de afeto e a sonhar com um futuro onde seu valor não fosse medido por sua origem. Esse futuro, ela acreditava piamente, tinha nome e sobrenome: Rafael Medeiros. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento, e o sonho parecia, enfim, ao alcance de suas mãos. Naquela manhã, o sol de outono derramava uma luz dourada pelas janelas altas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar como fadas preguiçosas. Isadora segurava contra o peito o vestido de noiva, um modelo de simplicidade e delicadeza que ela mesma escolhera, sentindo o tecido macio como uma promessa. Em sua mente, ela ensaiava a caminhada até o altar, o som da orquestra, o brilho nos olhos de Rafael. Aquele casamento era sua redenção, a prova para seu pai, para Valéria e para si mesma de que ela era digna de ser a primeira escolha, a protagonista de sua própria história. Valéria era seu oposto em tudo. Onde Isadora era silêncio, Valéria era ruído. Onde Isadora era contida, Valéria era excesso. Desde a infância, a dinâmica era cruelmente clara. Valéria ganhava bonecas importadas, Isadora uma de pano. Valéria passava as férias na Europa, Isadora na casa de campo da família. Augusto, o patriarca, alimentava essa rivalidade com um favoritismo descarado, vendo em Valéria o reflexo de seu próprio poder e em Isadora uma lembrança inconveniente de um amor que ele preferia esquecer. Mesmo assim, uma ingenuidade teimosa no coração de Isadora a fazia acreditar em um laço fraternal. Ela via a arrogância de Valéria como uma armadura, não como sua essência, e perdoava as humilhações constantes com a esperança de que um dia seriam amigas. Naquele dia, movida por essa esperança e pela alegria dos preparativos, ela decidiu fazer uma surpresa a Rafael. Havia passado a manhã escolhendo as lembrancinhas dos padrinhos, pequenas caixas de prata com monogramas gravados, um detalhe que gritava seu esmero e carinho. Com a caixa nos braços e o coração leve, ela subiu as escadas da ala de hóspedes da mansão, onde Rafael estava instalado. A cada passo, imaginava a expressão dele, o sorriso que a faria sentir-se a mulher mais sortuda do mundo. Mas ao se aproximar da porta de seu quarto, um som a fez parar. Risadas. Risadas abafadas, íntimas. A primeira era a de Rafael, inconfundível. A segunda, feminina, aguda e carregada de uma malícia que ela conhecia como a palma de sua mão, fez seu sangue gelar. Era a risada de Valéria. Por um instante, o mundo de Isadora se inclinou sobre seu eixo. Talvez estivessem apenas conversando, talvez fossem amigos, mas a intimidade no som desmentia qualquer justificativa inocente. Com a mão trêmula, o metal frio da maçaneta parecendo queimar sua pele, ela girou. A porta se abriu com um rangido suave, um som fúnebre que anunciava a morte de seus sonhos. A cena que se revelou não foi um golpe, foi uma demolição. Entre os lençóis de seda branca amarrotados, Rafael e Valéria estavam entrelaçados, seus corpos nus, o suor brilhando sob a luz da janela. Eles não a viram de imediato. Valéria ria, passando as unhas pintadas de vermelho pelo peito de Rafael. Um gesto de posse, de triunfo. O som da caixa de prata batendo no tapete felpudo foi o que quebrou o feitiço. Os presentes se espalharam pelo chão, as pequenas peças de prata tilintando como sinos de funeral. Rafael se levantou de um salto, o rosto pálido de choque, balbuciando um "Isadora, eu posso explicar", que morreu no ar, patético e vazio. Valéria, no entanto, não demonstrou um pingo de remorso. Ela se recostou nos travesseiros, cobrindo-se preguiçosamente com o lençol e sorriu. Era um sorriso de pura vitória, frio e cortante. "Sério, Isadora?", disse ela, a voz pingando desprezo. "Você realmente achou que o prêmio principal ficaria com a coadjuvante? Rafael merece o melhor. E quem melhor do que eu? Eu sempre fui a favorita, a herdeira. Você nasceu para as sobras, irmãzinha."
aprenda o seu lugar. Cada palavra era um estilhaço de vidro em seu coração. Isadora olhou para Rafael implorando com os olhos por uma negação, por um resquício de lealdade, mas encontrou apenas a covardia de um homem que não conseguia sustentar seu olhar. Ela sentiu o ar faltar, as pernas fraquejarem. O salão de festas, as flores, o vestido, tudo se transformou em cinzas em sua mente. O pior dia de sua vida, ela pensou, mas o destino, com sua ironia cruel, mal havia começado seu trabalho. Aquela traição devastadora era apenas o prólogo de uma humilhação ainda maior, uma que seria orquestrada por seu próprio pai e selada diante de toda a família. A manhã seguinte vestiu a mansão com um silêncio pesado e fúnebre. As cortinas pesadas bloqueavam a luz do sol, como se a própria casa estivesse de luto pelos sonhos assassinados de Isadora. Ela não dormira, passara a noite em seu quarto, um santuário de simplicidade que agora parecia uma cela, enquanto as palavras de Valéria ecoavam em sua mente. Você nasceu para aceitar as sobras. Mas a humilhação estava longe de ser um assunto privado. Augusto Alcântara, um homem que temia um escândalo mais do que a desgraça da própria filha, convocou uma reunião de emergência no salão principal. Não era para consolar ou buscar justiça, era para controle de danos. Isadora desceu as escadas, sentindo o peso de 1000 olhares invisíveis. Seu vestido simples e o rosto inchado pelo choro eram um contraste brutal com a aparição de Valéria, que surgiu triunfante, de braços dados com Rafael. Ela usava um vestido de seda vibrante, e seu sorriso vitorioso era uma afronta, um espetáculo de crueldade. No canto, quase como uma peça de mobília, estava Lucas, o noivo formalmente prometido a Valéria em um acordo de famílias, agora publicamente rejeitado. Ele mantinha uma postura impecável, o rosto inescrutável, mas seus olhos escuros, fixos na cena, ardiam com uma indignação silenciosa. Vamos acabar com este circo, bradou Augusto, sua voz de barítono cortando o ar. A reputação desta família não será manchada por sentimentalismos juvenis. Rafael fez sua escolha. Valéria será sua noiva. Isadora, reunindo um fiapo de força, sussurrou. Pai, nós íamos nos casar. Eu o amava. Augusto a fuzilou com o olhar. Basta. O amor é um luxo que não podemos nos permitir. O que importa é a imagem, a ordem. E para manter a ordem, faremos uma simples troca. A palavra troca pairou no ar, venenosa e desumanizante. Valéria se casa com Rafael. Que você? Ele apontou um dedo para Isadora como se ela fosse um objeto. Você se casará com Lucas. O casamento duplo segue como planejado. O choque foi tão intenso que Isadora sentiu o chão desaparecer. Ser trocada. Como um animal, uma mercadoria defeituosa. Valéria soltou uma gargalhada cristalina e cruel. Oh, não seja tão dramática, Isa. Lucas pode ser pobre e sem futuro, mas é um homem honesto. Perfeito para você. Eu fico com o prêmio. Ela ergueu a mão exibindo um novo anel de diamantes que Rafael lhe dera. Isadora sentiu o rosto queimar. Seu pai a olhava com frieza. Rafael se recusava a encará-la. Era um tribunal onde ela já havia sido condenada sem direito à defesa. Apenas Lucas a olhava, diretamente. Em seu olhar não havia pena nem zombaria. Havia uma estranha e calma solidariedade, um reconhecimento silencioso da injustiça. Eu não vou aceitar, ela murmurou, mas a voz de seu pai a esmagou. Vai aceitar, sim, ou será deserdada e expulsa desta casa. A escolha é sua. Naquele instante, algo se quebrou e se refez dentro de Isadora. A submissão deu lugar a uma dignidade fria e endurecida. Se era para ser um peão naquele jogo, ela não lhes daria o prazer de vê-la se arrastar. Ela aceitaria. Não por eles, mas por si mesma. Seria seu ato de rebelião, sua fuga daquela prisão dourada. O dia do casamento duplo foi um espetáculo de contrastes cruéis. A cerimônia de Valéria e Rafael foi grandiosa, no salão principal, com uma orquestra, centenas de convidados e uma chuva de flashes. A de Isadora e Lucas foi relegada a uma capela menor, com poucos presentes, a maioria ali para cochichar e testemunhar a humilhação. Pobre coitada, casando com o refúgio, ouviu uma mulher dizer. O vestido de Isadora, o mesmo que ela sonhara usar para seu final feliz, agora parecia um sudário. Mas quando Lucas segurou sua mão no altar, a firmeza de seu toque a surpreendeu.
Seus votos não foram apaixonados, mas foram reais. Eu sei que este não é o casamento que você escolheu, disse ele, a voz calma ressoando na capela silenciosa. Mas eu prometo respeitá-la, prometo ser seu parceiro e prometo que, a partir de hoje, você nunca mais estará sozinha. Não eram palavras de amor, mas de honra. E para Isadora, naquele momento, honra valia mais do que qualquer paixão fingida. A lua de mel seguiu o mesmo roteiro. Valéria e Rafael inundaram as redes sociais com fotos de iates em Mônaco e suítes de luxo em Paris. Isadora e Lucas foram enviados para uma modesta casa de campo da família, um exílio disfarçado de presente. Nos primeiros dias, a amargura consumia Isadora. O silêncio da casa parecia amplificar o eco da traição. Mas Lucas era uma presença constante e serena. Ele não a pressionava, não exigia nada, apenas estava ali. Preparava o café da manhã, acendia a lareira nas noites frias e passava horas lendo na varanda, dando-lhe o espaço de que precisava para lamber suas feridas. Numa noite estrelada, enquanto observavam o céu, ele quebrou o silêncio. O respeito que eu lhe prometi é real, Isadora. Se me permitir, quero construir uma vida de paz ao seu lado. Pela primeira vez, Isadora não sentiu o peso da vergonha, mas a leveza de uma possibilidade. Naquele campo silencioso, longe dos holofotes cruéis da sociedade, uma semente de confiança começava a brotar. Enquanto isso, na mansão, Dona Helena, a tia observadora, ouvia uma conversa entre dois criados antigos. O testamento do velho. Dizem que Augusto escondeu o verdadeiro. A herança não era para a filha favorita. A semente da dúvida, assim como a da confiança, havia sido plantada. A manhã seguinte vestiu a mansão com um silêncio pesado e fúnebre. As cortinas pesadas bloqueavam a luz do sol, como se a própria casa estivesse de luto pelos sonhos assassinados de Isadora. Ela não dormira, passara a noite em seu quarto, um santuário de simplicidade que agora parecia uma cela, enquanto as palavras de Valéria ecoavam em sua mente. Você nasceu para aceitar as sobras, mas a humilhação estava longe de ser um assunto privado. Augusto Alcântara, um homem que temia um escândalo mais do que a desgraça da própria filha, convocou uma reunião de emergência no salão principal. Não era para consolar ou buscar justiça. Era para controle de danos. Isadora desceu as escadas, sentindo o peso de 1000 olhares invisíveis. Seu vestido simples e o rosto inchado pelo choro eram um contraste brutal com a aparição de Valéria, que surgiu triunfante, de braços dados com Rafael. Ela usava um vestido de seda vibrante, e seu sorriso vitorioso era uma afronta, um espetáculo de crueldade. No canto, quase como uma peça de mobília, estava Lucas, o noivo formalmente prometido a Valéria em um acordo de famílias, agora publicamente rejeitado. Ele mantinha uma postura impecável, o rosto inescrutável, mas seus olhos escuros, fixos na cena, ardiam com uma indignação silenciosa. Vamos acabar com este circo, bradou Augusto, sua voz de barítono cortando o ar. A reputação desta família não será manchada por sentimentalismos juvenis. Rafael fez sua escolha. Valéria será sua noiva. Isadora, reunindo um fiapo de força, sussurrou. Pai, nós íamos nos casar. Eu o amava. Augusto a fuzilou com o olhar. Basta. O amor é um luxo que não podemos nos permitir. O que importa é a imagem, a ordem. E para manter a ordem, faremos uma simples troca. A palavra troca pairou no ar, venenosa e desumanizante. Valéria se casa com Rafael. Que você? Ele apontou um dedo para Isadora como se ela fosse um objeto. Você se casará com Lucas. O casamento duplo segue como planejado. O choque foi tão intenso que Isadora sentiu o chão desaparecer. Ser trocada. Como um animal, uma mercadoria defeituosa. Valéria soltou uma gargalhada cristalina e cruel. Oh, não seja tão dramática, Isa. Lucas pode ser pobre e sem futuro, mas é um homem honesto. Perfeito para você. Eu fico com o prêmio. Ela ergueu a mão exibindo um novo anel de diamantes que Rafael lhe dera. Isadora sentiu o rosto queimar. Seu pai a olhava com frieza. Rafael se recusava a encará-la. Era um tribunal onde ela já havia sido condenada sem direito à defesa. Apenas Lucas a olhava, diretamente. Em seu olhar não havia pena nem zombaria. Havia uma estranha e calma solidariedade, um reconhecimento silencioso da injustiça. Eu não vou aceitar,
ela murmurou, mas a voz de seu pai a esmagou. Vai aceitar, sim, ou será deserdada e expulsa desta casa. A escolha é sua. Naquele instante, algo se quebrou e se refez dentro de Isadora. A submissão deu lugar a uma dignidade fria e endurecida. Se era para ser um peão naquele jogo, ela não lhes daria o prazer de vê-la se arrastar. Ela aceitaria. Não por eles, mas por si mesma. Seria seu ato de rebelião, sua fuga daquela prisão dourada. O dia do casamento duplo foi um espetáculo de contrastes cruéis. A cerimônia de Valéria e Rafael foi grandiosa, no salão principal, com uma orquestra, centenas de convidados e uma chuva de flashes. A de Isadora e Lucas foi relegada a uma capela menor, com poucos presentes, a maioria ali para cochichar e testemunhar a humilhação. Pobre coitada, casando com o refúgio, ouviu uma mulher dizer. O vestido de Isadora, o mesmo que ela sonhara usar para seu final feliz, agora parecia um sudário. Mas quando Lucas segurou sua mão no altar, a firmeza de seu toque a surpreendeu. Seus votos não foram apaixonados, mas foram reais. Eu sei que este não é o casamento que você escolheu, disse ele, a voz calma ressoando na capela silenciosa. Mas eu prometo respeitá-la. Prometo ser seu parceiro. E prometo que, a partir de hoje, você nunca mais estará sozinha. Não eram palavras de amor, mas de honra. E para Isadora, naquele momento, honra valia mais do que qualquer paixão fingida. A lua de mel seguiu o mesmo roteiro. Valéria e Rafael inundaram as redes sociais com fotos de iates em Mônaco e suítes de luxo em Paris. Isadora e Lucas foram enviados para uma modesta casa de campo da família, um exílio disfarçado de presente. Nos primeiros dias, a amargura consumia Isadora. O silêncio da casa parecia amplificar o eco da traição. Mas Lucas era uma presença constante e serena. Ele não a pressionava, não exigia nada. Apenas estava ali. Preparava o café da manhã, acendia a lareira nas noites frias e passava horas lendo na varanda, dando-lhe o espaço de que precisava para lamber suas feridas. Numa noite estrelada, enquanto observavam o céu, ele quebrou o silêncio. O respeito que eu lhe prometi é real, Isadora. Se me permitir, quero construir uma vida de paz ao seu lado. Pela primeira vez, Isadora não sentiu o peso da vergonha, mas a leveza de uma possibilidade. Naquele campo silencioso, longe dos holofotes cruéis da sociedade, uma semente de confiança começava a brotar. Enquanto isso, na mansão, Dona Helena, a tia observadora, ouvia uma conversa entre dois criados antigos. O testamento do velho. Dizem que Augusto escondeu o verdadeiro. A herança não era para a filha favorita. A semente da dúvida, assim como a da confiança, havia sido plantada. A maré do destino virou com a força de um tsunami. A queda de Rafael foi tão espetacular quanto sua ascensão fora fraudulenta. Em uma festa no Clube Imperial, um antigo sócio o confrontou publicamente, gritando acusações de fraude e falência. Outros se juntaram ao coro, e em minutos o Partido Rico estava desmascarado como um farsante endividado. Valéria assistiu horrorizada, enquanto o pilar de seu status social desmoronava em público. Os mesmos convidados que antes os bajulavam, agora riam com desprezo. Foi nesse exato momento de caos que um empresário respeitado chamou por Lucas, agradecendo-o em voz alta por um conselho que salvara seus investimentos. A comparação foi brutal e imediata. Enquanto um genro afundava em desgraça, o outro, o pobre coitado, erguia-se como um farol de sabedoria e segurança. A humilhação de Valéria foi completa. O destino, no entanto, ainda guardava suas maiores revelações. Abalada pela ruína da reputação da família, Dona Helena decidiu que era hora de agir. Em um jantar tenso na mansão, ela colocou sobre a mesa o envelope antigo, lacrado com cera, contendo o verdadeiro testamento do avô. Augusto tentou descartá-lo como um absurdo, mas a presença calma e imponente de Lucas o forçou a permitir a leitura. A voz de Helena tremeu, mas as palavras foram claras. Deixo como legítima sucessora de meu patrimônio, minha neta Isadora. O choque foi sísmico. Valéria explodiu em negação, acusando-os de falsificação, mas a chegada oportuna do advogado da família confirmou a validade do documento. Isadora era, legalmente, a herdeira de tudo. A menina que viveu de sobras era, desde o início, a dona do império.
Valéria desabou em soluços de raiva e desespero, abandonada por um Rafael que já não via mais utilidade nela. Augusto, o patriarca todo-poderoso, encolheu-se na cadeira, um rei destronado por sua própria arrogância. A consagração final aconteceu em um evento beneficente semanas depois. Isadora e Lucas, agora o casal mais comentado da cidade, eram recebidos com reverência. Foi quando um magnata estrangeiro, um dos homens mais ricos do mundo, se aproximou de Lucas com um abraço efusivo. "Senhor Martinez", exclamou ele para que todos ouvissem. "O verdadeiro herdeiro do grupo Martinez finalmente retorna. Sua presença já basta para estabilizar qualquer mercado." A revelação caiu como uma bomba atômica. Lucas não era um pobre coitado. Era o herdeiro de um dos maiores conglomerados da Europa. Um homem que vivera discretamente para observar e escolher seu próprio caminho, longe das pressões de seu nome. Valéria, ao ouvir aquilo, sentiu o último resquício de seu mundo evaporar. Em um ato de desespero final, correu até Lucas. "Você deveria ter sido meu. Eu escolhi errado. Me dê uma chance." Lucas a afastou com uma calma fria. "Você nunca me enxergou, Valéria. Você viu um objeto que desprezou. Agora vê um prêmio que cobiça. Mas o meu valor nunca mudou. Quem mudou foi o seu olhar." Então, diante de toda a sociedade, ele se virou para Isadora, entrelaçou sua mão na dela e declarou: "A única mulher que viu o homem, e não o disfarce, foi Isadora. É com ela que eu construí minha vida. É ela quem sempre estará ao meu lado." O salão irrompeu em aplausos. A cena final daquela longa jornada aconteceu em uma tarde ensolarada, num café elegante. Pessoas que antes ignoravam Isadora, agora se levantavam para cumprimentá-la. Foi quando Valéria, abatida, e Augusto, envelhecido pela derrota, os confrontaram na rua. Valéria implorou por uma segunda chance. Augusto pediu um perdão hipócrita. Mas a sociedade, que antes era seu coro, agora era juíza. "Que vergonha! Sempre humilhou a filha e agora quer perdão", gritou uma senhora. Lucas, protegendo Isadora, deu a sentença final. "O tempo da arrogância de vocês acabou. O que Isadora conquistou foi apesar de vocês." De mãos dadas, eles seguiram seu caminho, deixando para trás os arquitetos de sua dor, agora reduzidos a figuras patéticas, consumidas pela própria ruína. Isadora ergueu o rosto para o sol. As lágrimas que caíam não eram mais de tristeza, mas de libertação. A maior vingança não foi a ruína de seus algozes, mas a construção de sua própria felicidade. A noiva trocada, a filha rejeitada, a mulher que todos viam como uma sombra finalmente caminhava sob sua própria luz, como a verdadeira e incontestável vencedora.